falaremos sobre ousadia. E ousadia, às vezes as pessoas confundem, é que na verdade a língua portuguesa ela é muito rica em seu vocabulário, porém algumas palavras se perdem ali na sua interpretação real e valorosa e acaba por um costume mesmo cultural sendo desvalorizada. A palavra ousadia, às vezes as pessoas confundem ousadia quando falar uma mulher mais ousada, com uma mulher que seja mais insinuosa, que queira mais chamar atenção, que fique dando em cima, enfim. E não é isso, né? A palavra ousadia, ela carrega uma força de ação, tá bom? E inclusive depois, quem quiser, eu posso colocar lá no grupo alguns trechos da Bíblia mesmo que fala e que incentiva que sejamos ousados. Então é sobre essa ousadia que eu quero falar hoje, tá bom? Porque a ousadia ela quebra a apatia logo de cara. Então escreve aí, ó, a ousadia quebra a apatia. E o que seria então essa apatia aí que a gente quer quebrar? É aquela sensação de que, do jeito que tá, não vai melhorar, vai ser sempre assim, ou ninguém tá fazendo, tá todo mundo fazendo isso, tudo bem eu fazer, ou então o que eu vou fazer é muito pequeno. Essa apatia que eu tô falando, tá? Não tô falando daquela apatia patológica que até a gente conversou lá no Day Nobre, Lilian, não é dessa apatia, tá? É uma outro tipo de apatia que também é tão perigosa quanto aquela outra apatia que nós conversamos. Então, falaremos sobre a ousadia bíblica mesmo, aquela que é um mandamento mesmo de Deus. Então, anota aí que ousadia é ter coragem para agir. Ousadia é ter coragem para agir. Ousadia é ter coragem para agir, gente, tá? Então, quando você pensar na palavra em ousadia, e eu quero sim que a partir de hoje você comece a pedir para Deus, me dá mais ousadia, que eu seja mais ousada, sabe? Você tenha plena ciência que a ousadia está ligada a não ter medo, porque ela está ligada à coragem e à ação. Olha que junção poderosa, coragem e ação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, quando eu falo para você que é, inclusive, um mandamento de Deus que sejamos ousadas, ou seja, que a gente tenha realmente ousadia, tá lá, ó, anota aí já a primeira parte, 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você tenha anotado isso aí, depois eu posso até pôr lá no grupo também. Os outros são interessantes para vocês entenderem qual é a linha de raciocínio e como sim esse termo ele é incentivado e citado várias vezes, mas é nesse de hoje, 2 Timóteo, que eu quero bater aqui, nessa tecla que eu quero bater. Tati, por que você está trazendo um embasamento bíblico? Por que você está trazendo um versículo bíblico para a nossa reunião do grupo VIP, que não é nada de igreja? Porque entendam uma coisa, todas as vezes que a gente caminha dentro daquilo que Deus nos ensina como sendo correto, a chance de sucesso é maior. Tá legal? Então, o que fala então em 2 Timóteo 1,7 aí, que eu falei para vocês anotarem? Fala o seguinte: Deus não nos deu espírito de covardia. E não para por aí. Mas ele deu para a gente poder, amor e equilíbrio. Como não ser usado desse jeito, gente? Olha que mistura muito louca. Olha como deturparam realmente a palavra ousadia. Como o significado poderoso dessa palavra, ela foi distorcida, né? Então, retomando aqui a nossa linha de raciocínio, ousadia é ter coragem para agir. E quem manda fazer isso é Deus. E ele ainda fala para a gente. Ele não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, o que ele deu para a gente? Poder, amor e equilíbrio. Portanto, é claro que essa junção é muito poderosa. Poder, amor e equilíbrio.
E esses são os ingredientes da ousadia. Portanto, se você não está conseguindo ser ousada, você não, ou seja, traduzindo aqui para a frase que a gente acabou de aprender, se você não está conseguindo ter coragem de agir, significa que você está descumprindo uma ordem. Se você foi criada com o espírito de poder, amor e equilíbrio, e isso automaticamente gera em você um negócio chamado ousadia, e a gente já vai falar no ousadia do que a gente precisa ter. Você está fora daquilo que você nasceu para ser e fazer. Você está fora daquilo que você precisa cumprir. Tá legal? Então, trazer, agora que a gente já tem essa base, a gente já tem uma direção, a gente já tem um aval de Deus, foi Ele que mandou a gente ser ousada, a gente já entendeu que ousadia não tem a ver com vulgaridade, mas ousadia tem a ver com coragem e com ação. Olha que poderosa essa junção dessas duas coisas. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Então, muita ousadia muitas vezes significa a gente se posicionar mediante uma opinião que a gente tenha. Isso requer ousadia. Ousadia, com certeza, era uma palavra que não entraria no meu vocabulário há 20 anos atrás, porque eu nem falava em público, quem dirá ser ousada. Aí, junto a isso, ainda tem o meu espírito já apaziguador. Eu sou uma apaziguador. Olha aqui, olha como dava para morar numa caverna, uma ermitã. Eu sou uma apaziguadora, uma facilitadora. Tinha medo de falar em público. Ou seja, me deixa aqui na minha caverna. Quando vocês tiverem uma discussão, traz aqui, eu falo para vocês fazerem as pazes e viverem bem. Entendeu? Então, quando a gente está falando de ousadia, nós estamos falando de quebrar medos. E se você não tivesse medo de fazer aquela coisa, o que você faria? E se você, por um acaso, não tivesse medo do que iam pensar, o que você faria? E se você não tivesse medo de faltar, o que você faria? Quantas decisões, quantas promessas nós não vivemos na nossa vida porque a gente acredita mais ou menos. Porque a gente não tem a ousadia de ter a coragem de dar a cara a tapa. Ou colocar o nosso esfíncter na reta, né? Para ser educada. Então, a ousadia, que é a coragem de agir, nada mais é do que a gente parar para pensar. Cara, se eu tirar o medo da jogada, como eu agiria? Ah, eu agiria de tal forma. Quer ser ousada? Age dessa forma. E se, e se, e ousadia não coabitam? Mas e se falarem tal coisa? E se faltar? E se eu não conseguir pagar? E se eu fizer e não for isso? Quando eu estou auxiliando em planejamento de projetos, eu sempre falo o seguinte: a gente vai planejar e é muito importante que a gente faça planejamentos, ok? Porém, existe uma coisa que é extremamente eficaz: é começar e no caminho corrigir. Porque a força necessária para start é impressionantemente maior do que a da correção. Porque quando você precisa corrigir uma falha no processo, você já está no ritmo, entendeu? O carro já está andando, então se furar o pneu, você troca o pneu com o carro andando mesmo. É melhor do que você pegar o carro que não está funcionando, empurrar até pegar no tranco. Por isso que no treinamento de alta performance, eu ensino o que para as pessoas? Eu ensino que quando você está no seu processo, você precisa ser uma mola propulsora. Então você está vindo aqui, ó. Chegou aqui nesse meio, você viu que o processo deu um erro. Você não cai para o chão, para o nível zero. Você cai para a última voltinha. Aí você continua subindo, igual uma mola mesmo, você continua subindo. Chegou aqui, se deu uma caidinha, você cai para a próxima molinha, para a molinha de baixo, você não cai para o chão. Até uma hora que, de tanto você tentar ver qual é o caminho certo, você foi corrigindo e calculando a rota, e aí a sua molinha vai ficando o quê? Cada vez mais propulsora. Aí você tem impulso para crescer.
Porque se você quiser só acerto, toda vez que você errar, você vai cair lá pro zero. Um exemplo? Estou em dieta. Hoje eu acordei morrendo de vontade de comer um chocolate. Vai, come seu chocolate, volta 2 degraus. E amanhã? Amanhã você volta para sua alimentação correta. Não é porque você começou o chocolate hoje que você vai, também agora eu vou comer. Daqui a um tempo eu começo de novo. Não, continua de onde você parou, ok? Então, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo para abrir para nossas discussões. Ousadia é coragem de agir. E eu quero te desafiar a pensar essa semana o que de ousado você vai fazer. Mas ouse, o que você vai usar? Eu quero, faz um tempo que eu estou querendo trocar de carro, mas não cabe. Cara, não cabe mesmo? Vai ser o medo que está gritando que não cabe? Eu quero escrever um livro, mas quem vai ler? Esses dias, estou incentivando uma moça, ela falou assim para mim, mas quem vai ler meu livro? Falei, quem falou que tem prazo de validade? Talvez a pessoa que vai ler seu livro ainda nem nasceu, mas escreve. Nunca ouvi falar que eles queimam livros que não foram lidos. Nunca ouvi, gente. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi falar. Pelo que eu sei, depois que ele está lá impresso e agora então em PDF, ele tem uma vida ilimitada. Então, isso é ousadia. E a última ousadia para a gente concluir. Seja ousada no dizer o quê? Não. Isso requer ousadia, requer coragem. Mesmo porque a gente vive numa sociedade que fala para a gente que tudo é permitido. E eles ensinam que falar sim para tudo é liberdade. Mas não, gente, liberdade é você falar não. Liberdade não é sim para tudo. Liberdade é eu posso falar não para isso, ok? Sem ser rejeitada? E requer ousadia. Tem que ter ousadia para você virar e falar: não posso aceitar esse projeto, adoraria, mas eu não consigo aceitar esse projeto. Hoje, quando eu falo para vocês que vocês precisam começar, não importa o que, não importa quando, mas comecem algo, estou falando de algo que eu vivi, gente. Se eu estou falando que eu nem falava em público, quem fala em ter ousadia? Hoje eu consigo ter, aí comecei a ajudar pessoas, chegavam pessoas para mim que eu pensava, cara, não cabe na minha agenda, eu não consigo conciliar isso, mas eu ficava pensando, mas eu vou falar não para essa pessoa, como que isso vai ser? E hoje eu me vejo tranquilamente, mesmo porque o sócio majoritário é quem manda. Samia vira para mim e fala, Tati, me dá uma consultoria? Eu falo, Samia, claro, já falo com você. Eu nunca falo de cara assim. Nunca falo de cara assim. Deus, aqui, ó, tá Samia, ó. Esse valor até que ia ser bacana, ia ser um investimento legal, ia dar uma aliviada aqui no que eu preciso. Mas e aí? Faz sentido a gente estar nesse momento junto? Não, não faz. Samia, eu não consigo te atender agora. Posso te ajudar de tal forma? Posso te indicar alguém? Né? Tem alguém que a gente possa conversar num bate-papo que dê para te ajudar, mas não consigo te acompanhar. Então, requer ousadia e é libertador. Retomando aqui a frase, então, só para a gente não esquecer. Deus, repete comigo, Deus não me deu espírito de covardia. Isso daí já colocaria você com um pé na ousadia. E aí ele completa. Então repete comigo, ele me deu poder, amor e equilíbrio. Tem uma palavra da Bíblia que não sei se você já conhece, que ela diz assim, ó, Deus não é homem para mentir. Que a palavra de Deus está falando que ele não deu para a gente espírito de covardia porque ele não deu. Ponto final. E se continua falando que deu para a gente poder, amor e equilíbrio, então ele deu poder, amor e equilíbrio. Não está falando que deu paz, doçura, facilidade, conforto. A vida é muito a gente que complica, porque as coisas estão simples. Ali, é só a gente ter ousadia. Para ter ousadia,
É claro que está linkada a poder de decisão, para a gente concluir. Poder de decisão. Porém, em alguns momentos pode ser que você não consiga tomar uma decisão sozinha. E não é errado você pedir ajuda. Simples assim. Tenha ousadia, inclusive, para falar, eu preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Meu, médica. Ok? Sejam ousadas, corajosas e hajam. E eu quero que vocês pensem em liçãozinha de casa. O que vocês estão tendo medo? Se o medo sair da jogada, o que você faria? Se você ainda não tivesse um pouquinho de medo do que vão pensar, o que você faria na tua